um som pra acalmar, pôr as coisas no lugar. Olá, eu sou Viviane, sou fonoaudióloga da Educação Inclusiva de Caraguatatuba e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho a respeito do desenvolvimento de fala e linguagem. Como muitos devem saber, a primeira forma de comunicação do bebê é o choro. Ele chora para comunicar que está com fome, que precisa ser trocado, que está desconfortável, com dor, ou mesmo quando ele precisa de carinho, que é atenção. Mas ao longo do primeiro ano de vida da criança, existem outras questões comunicativas que também vão estar se desenvolvendo. Entre elas, o sorriso social, o contato visual, a reação a sons e vozes familiares e o balbucio, que a princípio nada mais é do que uma estimulação que a criança faz para ela mesma, mas que o retorno positivo que a família dá, que vai fazendo com que ela faça isso cada vez mais e de forma comunicativa, significativa. Então a criança começa a soltar o mamã, o papá, e os pais recebem isso como mamãe, papai, e aí esse retorno feliz vai fazendo com que a criança fale cada vez mais e com um objetivo próprio de comunicação. Dos 12 aos 24 meses, a criança começa a produzir palavras com significados, reconhece e identifica partes do corpo e ela também começa a realizar a brincadeira usando os objetos de maneira convencional, ou seja, ela sabe que uma colher a gente usa para comer, ela sabe que um pente a gente usa para pentear o cabelo, ela sabe que um copo a gente usa para beber. Nessa fase, ela também já consegue realizar alguns comandos verbais sem ter a necessidade do modelo do movimento. Ou seja, se pede para ela dar tchau, para ela mandar um beijo, a gente não precisa fazer o movimento junto para ela entender que é aquilo que está sendo pedido para ela. Dos 2 aos 3 anos é quando a gente consegue perceber uma expansão muito grande do vocabulário da criança. Assim, cada dia que passa, a gente percebe que ela está aprendendo uma palavrinha nova. Ela sabe nomear os objetos do dia a dia, ela sabe nomear as pessoas próximas a ela. Nessa idade, a gente também percebe o aparecimento do jogo simbólico, ou seja, a brincadeira do faz de conta. Então a criança ela já vai usar um copo e fazer de conta que aquilo é um foguete, a criança ela vai usar uma colher e fazer de conta que aquilo é um telefone. E aí, não só nesse momento, como em todas as fases do desenvolvimento da criança, é super importante a participação dos pais, dos familiares, para incentivando a criança, incentivando a imaginação, a criatividade e, junto com isso, a comunicação. Nessa idade, a gente também percebe que a criança gosta muito de ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, é uma ótima oportunidade para a gente realizar atividades divertidas em família. Agora, para dar continuidade no desenvolvimento de fala e linguagem, eu vou chamar minha amiga Bárbara. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou fonoaudióloga da Educação Inclusiva. E eu vim aqui para dar continuidade ao que minha amiga Viviane estava conversando com vocês, que é sobre o desenvolvimento de fala e linguagem. Vamos lá? Então, o que é esperado em uma criança de 3 a 4 anos em relação à sua fala e linguagem? Ela já conhece algumas cores, o vermelho, o azul, o verde e o amarelo. Ela conhece algumas formas geométricas, o círculo, o quadrado e o triângulo. Ela é capaz de utilizar frases com 3, 4 palavrinhas, por exemplo, cadê minha bola? Cadê minha boneca? Ela já obedece em ordens seguidas, então ela obedece e executa de forma completa. Por exemplo, filho, vai no seu quarto, pega o sapato e entrega para sua avó. Ela gosta muito de cantar e ela questiona muito, ela pergunta muito, então é a fase dos porquês, onde tudo que ela vivencia, ela questiona um adulto. E é legal nesse momento, o adulto sempre dá essa resposta para a criança, porque dessa maneira vai estar estimulando a sua fala e a sua linguagem. Na fase dos 4 e 5 anos, a criança ela já fala todos os sons da língua, podendo ter dificuldade na emissão dos grupos consonantais, com R e com L. Então, para palavrinhas como preto, branco, bicicleta,
planta, a criança pode ter um pouco de dificuldade na emissão dessas palavras. Ela gosta muito de brincar em grupo, ela gosta muito de brincar do faz de conta, então é a fase que a criança usa bastante fantasias. Elas querem ser super-heróis, querem ser princesas. Então é muito bacana o adulto deixar com que a criança use a sua imaginação e a sua criatividade nesse momento. Elas também são bastante ansiosas para chegar em casa e mostrar aquilo que aprendeu. Então a criança chega com muita ansiedade da escola, querendo contar sua rotina, querendo contar o que a professora explicou para elas, o que elas aprenderam. Então é interessante e importante com que o adulto tenha um tempinho para ouvir essa criança, porque dessa forma ela vai compreender a importância desse processo de comunicação com o outro. Na última etapa, dos 5 aos 6 anos, a criança ela já está pronta para se comunicar como um adulto. Então não se observa mais trocas na fala, ela fala todas as palavras corretamente. E ela começa a ter interesse pela leitura e pela escrita. Então ela já identifica as letras do seu nome, ela já conhece alguns números e ela conta as histórias com mais detalhes. Por isso que a partir dos 6 anos inicia-se o processo de alfabetização. É importante com que a criança tenha passado por todo esse desenvolvimento de fala e linguagem de uma forma adequada. Porque se ela tiver um atraso ou uma alteração, seja em qualquer etapa, isso pode prejudicar o seu processo de alfabetização. Por quê? Com 6 anos, a criança está aprendendo a escrever. Se ela tem alguma dificuldade na fala, ela vai aprender a escrever do jeito que ela fala, portanto, podendo ter alguma dificuldade. Vamos ficar atenta a todas essas etapas e tentar estimular da melhor maneira possível, certo? Essas foram as nossas dicas de hoje. Se cuidem, fiquem em casa e logo a gente se encontra novamente com mais dicas para vocês. Beijo a todos, até mais!